Pessoal, historicamente, essas equações, elas foram desenvolvidas por Galileu Galilei. Estudo do Galileu, chamado estudo cinemático do movimento. Ele não se preocupava com as causas dos movimentos, ele calculava os efeitos e chegou a essas equações aí. Mas existe uma harmonia que a gente fica, ó, eu estou até arrepiado de emoção no que eu vou falar para vocês agora, eu vou chorar aqui, tá? Que é o seguinte, se o A fosse zero, vamos fazer o A igual a zero. Quanto que é zero vezes tudo isso aqui? O que que sobra? Vocês já viram aquela equação alguma vez na vida? O que que sobra? Não é a equação do movimento uniforme? Então, conclusão, não é uma coisa nova, diferente. É o que você já tinha acrescentado de um termo. Mas nesse termo aparece a coisa fundamental, que é exatamente quem? Aceleração, o que não tinha no movimento uniforme, certo? Então é uma equação horária que depende da aceleração escalar, essa equaçãozinha aqui. E já que eu falei do Galileu, Galileu tinha uma espécie de um discípulo chamado Evangelista Torricelli. E aquela história, o mestre pensa e o discípulo tem que dar um jeito de agradar o mestre de alguma maneira. Então Galileu jogou um problema para o Torricelli. Torricelli, você está vendo essa equação aqui? Tô. Está vendo essa aqui? Eu também tô. Eu quero que você pegue as duas e torne uma só. Lógico que hoje, século XXI, se a gente olhar assim, tá, não é uma coisa muito complicada, mas se a gente pensar que isso era século XVI, mais ou menos, a coisa não era tão simples assim. Aí, pessoal, o que o Torricelli fez? Ele isolou o tempo. Ó, aqui está até mais fácil. Passa o T para lá, passa o A para cá. Vai ficar V menos V0 dividido por A. Se vocês não tiverem nada para fazer esse final de semana, é um bom exercício para fazer, tá? V menos V0 dividido por A. Pega esse resultado e onde tem o tempo, vocês vão substituir. Já pensou elevar aquilo, tudo que eu falei ao quadrado? Vai dar uma continha boa. Feito isso, nós chegamos na equação que recebeu o nome dele. Equação de Torricelli. Ó, não pode falar Torricelli não, hein? Tá? E qual é a equação de Torricelli? Velocidade ao quadrado é igual a quem? V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. É? Então essa é a nossa chamada equação de Torricelli. E o que ela tem de especial? Essa é a questão. Aliás, deixa eu fazer a pergunta de maneira diferente. O que ela não tem que torna essa equação especial? Ela não é horária. Vocês notaram que ela não depende do tempo? Então é uma equação não horária, certo? Isso é bom, pessoal. Vocês estão fazendo um exercício. Todo exercício de física, a primeira coisa que a gente deve fazer é do ladinho colocar assim, ó, os dados do exercício. O cara deu V0, deu a distância, deu não sei o quê. Se não foi fornecido o tempo gasto, vocês vão... A primeira equação que vocês vão pensar é exatamente a equação de Torricelli. Tá? Ela é importante por causa disso. Quando a gente estudar queda livre, vocês vão ver que ela é muito utilizada no estudo da queda livre. Ok? Bem, então essa é a teoria. Vamos fazer aquela revisão zona. Primeira coisa que eu tenho que saber é do movimento uniformemente variado. A aceleração é diferente de zero, só que ela é constante. E aí as funções, né? Função horária da velocidade, função horária do espaço e a equação não horária, chamada equação de Torricelli. O que eu grifei é o que vocês vão ter que ter. Essas demonstrações, a gente sofre para vocês não terem que sofrer, tá? Então são essas coisas grifadas que vocês levarão para o seu vestibular. Então vamos pegar o primeiro exercício aí. Um carro que percorre 40 km em meia hora, 100 km em 1 hora e mais 250 km em 3 horas, tem durante o percurso em quilômetros por hora a velocidade média de aproximadamente quanto? Então um exercício clássico aí, né? Cálculo de velocidade média, que é o seguinte, ó, ele andou 40 quilômetros em meia hora. Depois ele andou 100 quilômetros
em 1 hora. E mais 250 quilômetros, quanto tempo? 3 horas. Então, qual foi a velocidade? Está faltando a palavrinha-chave ali, a velocidade escalar média desse móvel, pessoal. Vocês sabem como é que eu calculo mesmo? A velocidade escalar média é a variação do espaço pela variação do tempo. Muito simples, né? Você deve somar as distâncias percorridas, dividir pelo tempo que ele gastou. Não tem segredo esse exercício aqui. As unidades estão todas coerentes? Estão. Ó, quilômetros hora, a unidade da resposta, quilômetros por hora. Então não tem problema, está tudo certinho. Isso não é comum. Às vezes o cara coloca quilômetro, minutos, segundos, aí tem que transformar, tá? No caso não precisa transformar nada. Então qual foi o deslocamento total que ele teve aqui? 40, 140 mais 250, 390 quilômetros. Quanto tempo demorou? Meia hora mais 1 hora mais 3 horas, 4,5 horas. Portanto, a sua velocidade escalar média foi de quanto? Ó, vocês são responsáveis pelos cálculos, tá? Na aula de física. 86, um detalhe. Aproximadamente 86,6 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade escalar média dele durante essa viagem. Certo? Então a nossa resposta ali é a letra D. Ok? Pode acontecer, pessoal, não foi o caso, mas ele arredondar para o número inteiro. Qual que é o número inteiro mais próximo de 86,6? Poderia arredondar para 87 km por hora. Eu sei que vocês já estão cansados disso, mas o velocímetro marcou durante a viagem inteira 86,6 km por hora? Não, isso foi a média de todo o movimento dele. Outro detalhe, não foi o caso, mas e se em algum momento ele tivesse ficado meia hora parado, furou o pneu, ficou meia hora parado, o que eu deveria fazer? Acrescentar mais meia hora aqui. Eu ia dividir por 5, certo? O tempo parado faz parte da viagem, deve ser incluso na contagem do tempo, certo? Então 86,6 km por hora. Número 2. Um corpo em movimento obedecia à função horária S igual a 20 mais 2t, quando teve uma brusca mudança em seu tipo de movimento. Ó, ele mudou o tipo de movimento. Nós vamos ter que descobrir que movimentos são esses daqui. Se o movimento fosse estudado a partir desse ponto de mudança, sua função horária seria dada por S igual a 32 mais 2t mais 3t ao quadrado. Admitindo que o corpo não tenha mudado a direção de seu movimento e considerando que, para ambas as situações, o sistema utilizado para representar as grandezas físicas seria o sistema internacional. O que significa isso? A distância tem que ser medida em metros, o tempo tem que ser medido em segundos. O que eu quero saber é o instante que corresponde à mudança do estado de movimento em segundos. Então, inicialmente, o corpo tinha um determinado movimento dado pela seguinte equação: 20 mais 2t. Por favor, que movimento é esse? É uniforme ou é uniformemente variado? Como é que você sabe assim tão rápido que é um movimento uniforme? Porque a função é do primeiro grau. Função horária do espaço, né? Olha aqui, ó, função do primeiro grau. Aí ele mudou bruscamente para quem? Vou chamar isso aqui de S1. Aí ele passou a ter o quê? Que tipo de movimento? 32 mais 2 vezes t mais 3t ao quadrado. Passou a ser o quê, pessoal? T ao quadrado. Quer dizer que passou a ser movimento uniformemente variado. O que o exercício quer da gente aí é em que momento houve essa mudança. Em que momento significa em que instante passou de uniforme para uniformemente variado. Ora, se a gente fizer uma comparação,
Eu vou escrever aqui embaixo. Dá uma comparada aí. Qual foi o começo, em que posição da trajetória começou o movimento uniformemente variado? Não foi aqui? Isso aqui não é a posição inicial? Começou na posição 32. Mas se a mudança foi brusca, se o movimento uniformemente variado começou no 32, em que posição terminou o movimento uniforme? Exatamente em que valor, pessoal? No 32. Então ele estava no 32, ele deu uma acelerada, mudou para uniformemente variado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, substituir aqui e encontrar em que instante isso aconteceu. Certo? Acho que cabe aqui, vamos ver. Ó, então substitui o S1 por 32. Fica 32 igual 20 mais 2 vezes T. Vamos fazer continha? 32, passo 20 para o outro lado, com que sinal que vai? Menos 20, igual a 2T. Cálculo, vocês vão fazer aí. Isso vai dar 6 segundos. Então aconteceu essa mudança no instante 6 segundos. Ok? Então vou repetir, ó. O começo do movimento uniformemente variado, o começo S0 foi 32. Se o começo do uniformemente variado foi no 32, o final do uniforme foi no 32. Porque a mudança foi brusca. Então passou automaticamente de um para o outro. Então você substitui, acha um instante aqui. Resposta nossa, letra B, certo? Acabou o exercício, vou fazer uma pergunta para vocês. Posição inicial, 32. Velocidade inicial, quanto é que vale? 2 metros por segundo. E a aceleração? Vale 3? 6, muito bem. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, quem multiplica o t é o V0. Mas quem multiplica t quadrado não é o a. É o a dividido por 2. Então faça uma pergunta para você mesmo. Para que isso aqui vale a 3, já que é dividido por 2, quanto é que tem que valer o a? 6. A regra é, a aceleração é sempre o dobro desse valor. Inclusive, deixa eu mudar aqui a bolinha, inclusive com o sinal. Se fosse menos 3, seria menos 6, tá? É sempre o dobro, exatamente porque aqui é dividido por 2. Seja ele qual for, você multiplica por 2, você tem o valor da aceleração, que seria 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza?